Fala galera, estamos começando mais um Sempocast. Aqui quem tá falando é o Fire. E o filme oriental que mais me deu medo foi All Riders vs Die Shocker. Que risada de bruxa. Ó o bruxa, velho. Mozendia tá entrando no espírito da brincadeira. Fala galera, aqui quem fala é o Mozendia. E eu tenho medo de escuro. Pode estar fazendo calor, que eu durmo de coberta. Que viado. Que Alexandre, a última vez que a gente tentou gravar um cast de Halloween, foi ano passado, não foi uma experiência das mais agradáveis. Deu tudo errado, meu computador quase quebrou, então eu espero que dessa vez Já tem um ano que eu te conheço, velho. Você vê, né? Então, oi, eu sou a Paula ou a Kari. Eu não vou ficar falando com a voz soturna que os dois falaram. E eu vejo gente morta. Ah não, beleza, vamos ser clichê então. I see dead peoples. Com que frequência? Todo o tempo. Não, tem que falar uma estação de rádio FM. Com que frequência? 98. Não, tem que falar uma que é internacional. Antena 1. Nacional, porra. Nacional. Ah, Antena 1. Tem Tatiaia também. ela não é nacional, não, um mongol gigante. Gente, mas ela continua sendo legal. Muito bem galera, como vocês podem ver, vamos fazer um especial de terror oriental. Olha, a gente tá nas rimas hoje. Pra isso a gente trouxe o Alexandre e a Kari. O Alexandre que já tá praticamente dono do Sempocast, e a Kari que é nosso mascote de estimação. Olá, pessoas. Eu não sei fazer voz de terror, segundo mostrar. Bom, olá pra todos. Este é o Minuto Patrulha mais rápido que vocês vão conhecer na história. Por quê? Porque esses meninos falam demais, têm a boca maior do que o mundo e gastaram todo o tempo de Sempocast. Mentira, isso é muito bom, mas eles podiam pelo menos produzir menos material para facilitar a vida da editora, né? Bom, foi complicado saber o que eu ia cortar, porque tudo estava muito legal, o papo foi bem divertido, vocês vão ver que foi bem legal, mas um podcast também não pode ter 3 horas de duração, porque senão ninguém vai querer ouvir, né? O tema foi um tema especial, escolhido aí pela data de Halloween. Espero que vocês se divirtam e que a maldição que recai sobre os Sempocast de Halloween não seja repassada para vocês ouvintes, que vocês tenham boa sorte depois que terminarem de ouvir. Esclarecendo, o que aconteceu com a Kari realmente é verdade, tirando uma pequena parte que os meninos inventaram, mas o resto é verdadeiro. A bruxa ficou solta literalmente nesse Sempocast e no final deu tudo certo e estamos aí com este Sempocast medonho. Então aproveitem e obrigado a todos que mandaram e-mails, participaram, e obrigado Alexandre, a Kari, e tchau, beijo, até o próximo. Ok, então pra gente começar esse Sempocast de terror oriental... Não, o Sempocast de terror, você faz uma voz feliz dessa? Sempocast de terror, vamos... Mas que clichê. Hoje tá campeonato, né? Vamos começar falando do Japão e a gente depois dá umas pinceladas nas outras terrinhas lá do Oriente. Vamos começar falando então das origens do folclore japonês e tudo mais, que é onde tem muito monstro e coisas do tipo. Como o Alexandre nos preparou um grande estudo e está disposto a apresentar neste momento. Por favor, Alexandre. Muito obrigado. Por favor, abram o livro na página 52. Não, eu acho assim, pra gente começar a falar sobre a cultura pop oriental e como ela usa desses elementos de terror, acho legal a gente começar primeiro falando de onde vêm esses mitos, né? De onde eles vêm, né? Então aqui numa pequena e ágil pesquisa na internet, a gente pegou algumas informações para poder passar pro espectador. Nada muito científico para não ficar, né, boring e tal. A gente preparou um resumo mesmo bem legal. Bem rapidinho. Então, o que a gente verificou é que existe um termo que é usado no Japão que representa fantasma, espectro, demônio, monstro, duende, chupacabra, qualquer coisa que fuja do comum, que é chamado de yokai, também conhecido como bakemono. Eles usam esse termo para representar essas diferentes denominações, né, que aqui a gente divide por esses nomes ocidentalizados. Essa palavra, ela define-se como um fenômeno que foge do normal,
e que a gente pode dividir dentro dessa primeira denominação os misteriosos, que são assombrações e, enfim, espíritos, e os monstros, que são também conhecidos como demônios, duendes e todo outro tipo de coisa. Então, basicamente, se eu quiser chamar os inimigos dos tokusatsu de yokai, eu posso. Depende, se for um tokusatsu que tem algum tipo de coisa sobrenatural, sim. O Shinkendia, você pode fazer essa referência. Também tem o Kakurendia, que os inimigos são yokais. Só que yokai tem que tomar muito cuidado, porque não é só a conotação e a ideia de demônios malignos. Sim. Satirizam também bastante. Série, por exemplo, sem referência com essa aí, Yu Hakusho, todos já devem ter assistido, ou pelo menos já ouvido falar. Traz yokais bons e yokais maus. A palavra ela é usada para dizer esses fenômenos anormais. Ele não necessariamente fala de fenômenos ruins, né? Então, quando você tem esses fenômenos misteriosos, eles chamam de yokai gensho. E os monstros, eles usam a denominação de yokai sonzai. E a cultura pop, obviamente, se aproveita desses elementos. E como a gente está falando, a gente começou a conversa pelo Japão, toda a produção cultural japonesa, pelo menos desde o período pós Segunda Guerra, ela é muito enraizada nesses elementos, nessa associação de elementos na sua cultura popular, nos mangás, no teatro, no cinema, utilizando essas características e esses elementos de sua cultura. E no caso de uma coisa de terror, uma coisa de suspense, etc., esses elementos que são característicos do país, eles são utilizados ao infinito, sempre de maneira a que ele seja entendido pelaquela cultura que ele representa, no caso do Japão. Novamente, é o mesmo caso daquele cast que a gente falou sobre o Spider-Man, não há um interesse, e talvez por isso que existam essa inserção, que são, minha opinião, não sei nem se essa é a ideia original, mas o que eu percebo é que, por não haver essa pretensão de exportar os produtos deles, de serem feitos realmente para o seu nicho, né, para o seu país, não há esse interesse de se expandir. Por exemplo, um anime ou um mangá como Death Note, que tem como base um caderno que tem de um Shinigami, um japonês automaticamente sabe o que ele está falando, sabe o que é um Shinigami. Então eles usam também isso daí como uma forma de aproximar, né, o discurso que eles fazem, né, nos produtos que eles vendem com o seu público. E os Shinigamis são uma versão assim bem maligna mesmo. O Shinigami ele é identificado como o deus da morte na mitologia, na cultura japonesa, né? E ele funciona exatamente como a morte que a gente conhece da mitologia de todos os outros países ocidentais e até das representações de quadrinhos, etc. Funciona como alguém que leva a alma de quem morreu para um mundo posterior. Tipo a morte do Cebolinha, da Mônica. Exato. A morte do Cebolinha, quem lembra daquele filme Bill e Ted, mesma coisa. Ou até se você for pensar, o Sétimo Selo, que tem o cara vestido de morte, que joga xadrez, é a mesma representação. Uhum. Shinigami é a representação da morte para o japonês e que é também utilizado em dezenas de milhares de outros lugares, não só no Death Note. O Death Note é mais conhecido porque o Shinigami é personagem fundamental no mangá, né? Os animes, ele, tipo, você pega qualquer personagem que for e você transforma ele no herói, sendo ele bom ou não. Suja, cara. Dá pra distorcer. Eu broto do buraco. Dá pra distorcer e, tipo, esse tipo de imagem muito fácil. É tipo uma licença poética. Quase. Agora, vocês estão falando do Shinigami, vale lembrar aqui, na pesquisinha que a gente fez, tem isso aqui falando e é legal. Ele é usado para representar qualquer deus da morte, né? Inclusive em religiões diferentes. Eu achei isso interessante. No budismo tem um deus, no shintoísmo tem outro deus e eles todos são representados pelo Shinigami, de certa forma, deuses da morte. Qual mais outras figuras folclóricas assustadoras e mitológicas que nós temos, além do yokai, Shinigami? Então, além desses seres mitológicos que a gente citou, a mitologia japonesa e oriental, ela tem diversos outros elementos, positivos e negativos, como qualquer outra religião, mas eu acho que esses dois representam bem, principalmente pro assunto que a gente vai tratar, que é cinema, quadrinhos, mangá e animes. Talvez se a gente fosse citar mais um, talvez seria o Kappa, que é um demôniozinho da água, que aparece em algumas outras produções. É um pequeno ser aquático. Cara, é legal lembrar também que no Japão tem uma característica de mesclar animal com gente, né? Tem inclusive o Tengu aqui, que é metade homem, metade corvo. E vocês podem lembrar do Jiraiya, que tinha aqueles bichinhos, passarinhos que eram sempre 3, né? Sempre 3, é verdade. E eles tinham um corpo humano e era a cabeça de um corvo também. Eles chamavam Tengu? Era. Exatamente. Era Tengu Guru alguma coisa. Olha aí.
Agora falando um pouquinho, a gente já deu uma pincelada muito rápida, né? Folclore e tudo mais. Vamos falar um pouco da literatura e dos mangás em geral. O que a gente tem de coisa mais de terror nessa literatura e mangá, assim? Uzumaki. Uzumaki, o que é Uzumaki? Eu não conheço. Uzumaki é um mangá, assim, fenomenal. Uzumaki é muito bom. São apenas 3 edições. É muito bom. A garota que volta pra cidade dela, eu não sei se ela tá na cidade dela, não tô lembrado, tem muito tempo que eu li, onde tudo é dominado pela espiral. As mortes acontecem em espiral e ele é muito, muito sombrio. E tem o live action também. Mas o que é espiral? Não é muito bom. Uzumaki é espiral em japonês, não é? Isso, Uzumaki é a tradução literal, tipo, de Uzumaki, espiral. Então, é basicamente isso. A história gira em torno dessa cidade onde tudo acontece de forma espiral. Morte, em geral. O pai da principal, ele suicida dentro da máquina de lavar, porque ele acha legal a máquina de lavar girando. Aí ele entra lá dentro e morre. Mozendia, sem dar spoiler da brincadeira, recomendo pra galera, mas não estrague diversão. Não, é primeira morte, então é tranquilo, mas não, assim... cara... Mas eu não entendo o que é esse espiral que vocês estão falando. Sabe o formato espiralado? Ah, tá. Tudo, qualquer coisa que lembre uma espiral. Por isso que o cara ficou maluco com a máquina de lavar. Sim. As referências que eles dão é o tempo todo remetendo à espiral. Tipo, essa coisa de impressão digital. Tem o labirinto, tem o cérebro, tem cabelo, mola de carro. Tudo que lembra essa coisa de espiral. Que aí esse é o mangá do Junji Ito. Muito bom, por sinal. Ele escreveu um outro que eu não lembro o nome agora. Mas eu recomendo muito que o pessoal lê. Quando eu peguei o Uzumaki pra ler, eu li numa sentada só. Eu só parei de ler quando eu também. Então quando você vê alguma coisa em espiral no mangá, você já deve ficar desesperado, né? Achando que alguém vai morrer e tudo mais. Tudo é em espiral no mangá? Não, porque é tudo em espiral. Então se você for parte dessa premissa, você fica desesperado da primeira página até a última. Entendi. E dá medo? Muito. Ele te deixa angustiado, né? Mas medo não, eu não tive, pelo menos. Mozart é Fancy Pants. Eu tenho medo escuro, gente. Você brilhou, Mozart. O Edward também brilha. Tem também um outro mangá chamado Panorama do Inferno. Nossa, esse tem cara de ser terror, né? Nome. Ele representa a obra de Dante. Ó. Quase... Inferno de Dante? Isso. Uhum. Não. Isso. Aquele da... Dante Alighieri. Isso, ele mesmo. Não confunde com o filme do Vulcão, por favor. Na hora que eu falei Inferno de Dante, eu falei, não. Nice. É tipo um pintor que começa a pintar quadros cabulosos e parararará. É assim, não é tão bom quanto o Uzumaki. É interessante. É um mangá só, uma edição. Esse eu não conheço. Também não. Mas é terror por quê? Ele não tem uma história assim assustadora. Uhum. Ele é mais cabuloso por tentar representar a obra de Dante em versão de mangá. Entendi. Que é uma obra muito densa, né? E o cara adaptou isso no mangá de quantas páginas? 500? Não, pequena. Ele deve ter, feito uma peneiragem, assim, cabulosa. 208 páginas. Ah, nossa, ele peneirou demais o trem. Então deve ter sido uma coisa meio, inspirada mesmo e menos representativa, assim, quase como se fosse menos contando a história diretamente. Não é, assim, eu vou adaptar o Inferno de Dante. Pois é. É mais mangá. Inspiração não. mesmo. É uma história de um chinês. Então, assim, não tem nada a ver. Que pinta quadros. Aí os quadros são referências do Inferno do livro de Dante. Agora fez mais sentido, mas... Entendeu? Vale a pena mesmo, assim, você falou que não é tão legal quanto o outro, Se você tiver alguém que te empreste, eu acho que vale mais a pena. Você me empresta depois, não? Empresta. Demorou. Bom, aí tem Death Note, né? Como a gente já tinha comentado. E, enfim... Todo mundo conhece, né? Acho que nem precisa muito. Eu sou a favor da gente não aprofundar muito. Mas, enfim, todo evento de mangá tem um monte de gente pedindo de mangá e de anime, tem um monte de gente pedindo pra assinar o caderno da pessoa. Eu já assinei 1000 cadernos e nunca morri, então é feio. Além disso, a gente tem Gantz. Gantz é aquele de ficção científica? Isso. Gantz é ficção. Que vai sair o live action. Mas é uma ficção científica ou aquela ficção científica de terror tipo Alien, assim? Meio voltado pra isso, É a bola preta que dá ordem. A bola preta que dá bonito isso. Se você ouvir só isso, você não fica com a mínima vontade, né? O Mozart é muito bom mesmo pra resumir uma obra. Não, é um mangá de uma bola preta que dá ordem. Fica imaginando, né? Machete. Mas tem um panda, mexicano com um facão. A história é a seguinte: é um garoto que morre atropelado, aí ele vai pra um local onde tá todo mundo morto. Bem conhecido como inferno. Não. Limbo. Não é. Aí essa esfera negra, chamada Guts,
também conhecido como Bola Preta. É a bola preta do planeta do Mozart. Número 8. Dá ordens pro pessoal, tipo, faz como se fosse uma força-tarefa da Esfera Negra. Ah, então é tipo Bop mesmo, né? Não, cara. Eles falam tipo, favela. É meio que um Battle Royale também no final do negócio. É bom que daqui a pouco a gente já pula pra ele. Né? Ah, mas e basicamente assim, eles lutam contra o quê? O Mozart Cara, eu sabe não que ele posso não falar leu. muito de Gantz, porque o pouco que eu li eu não fiquei interessado. Entendi. Por causa da bola negra. Mata uma espécie de alienígenas, monstros. Linha do Alien mesmo, então, né? O legal é que você não fica naquela ideia, será que ele tá no purgatório, sei lá, não, tipo assim, o cara morreu, pronto, já foi explicado, tipo assim, você foi pro saco e agora você trabalha pra Guts. Uhum. Cara, muito bem. Tipo, é pretty much. Só que sim, é como se eles entrassem num jogo e eles têm que sobreviver. Isso eu não sabia. O objetivo deles é sobreviver. Uma curiosidade legal é que o ator que faz o principal do live action do Guts é o mesmo ator que fez Detroit Metal City e o El live action, no live action de Death Note. Já que citou Battle Royale, vamos passar pra Battle Royale, que eu acho fenomenal. Muito bom. Muito e que o Alexandre detestou o filme. Isso. Ah, mas o filme é meia boca mesmo. O filme eu não gostei. Eu adoro mangá. Eu li em uma semana aqueles 290 volumes diferentes. Nossa, é muito longo e não conseguia parar de ler. E a história é muito boa. Uma mistura insana de reality show com filme de matança, e todos os personagens têm importância, todos os personagens deles é legal, você conhecer a história daquele pessoal é interessante, e quando for fazer o filme... Eu adoro aquela adolescente puta que todo mundo gosta da adolescente puta, todo mundo eu ia falar isso, tipo, o Mozende gosta da adolescente puta, ai meu Deus, que surpresa. Nossa, eu estou chocada. Aliás, deixa eu falar um negócio. No filme, cara, esse foi um dos personagens que eu mais senti diferença. Porque no filme você percebe que ela é uma menina malvada, no sentido de ser violenta, mas ela não parece promíscua, vagabunda, vadia e etc. Ela não. Esse era o principal do personagem dela, que ela usava o corpo dela pra conseguir o que ela queria. É, tem isso mesmo. Cara, e a gente gosta tanto de adolescentes putas que você está aqui no Sempocast para mostrar que existem pessoas que não são assim. Imbecil, velho. Para mostrar que existem mulheres que não são assim. Mas, e qual que é a trama do Battle Royale? No mangá é um jogo, se não me engano, é governamental, que eles pegam uma sala de um determinado colégio randomicamente. É mais violenta, não era por sorteio? Eu acho que era por sorteio. É por sorteio. Então eu me equivoquei, então. Achei que... Você está sempre equivocado. Ó, quer ver aqui? É o seguinte, eles estavam tendo no Japão, eles estavam tendo alguns problemas de comportamento dos jovens. E aí eles fizeram uma lei, que é o Ato BR, que é o Ato Battle Royale, e eles sorteiam uma classe de estudantes que vai participar desse jogo e eles têm que se matar. Quem sobreviver ganha de presente a própria vida. Foi engraçado que o Guilherme Caura tava no evento com a gente, foi na sala do Senpu. Aí ele comprou o Battle Royale e falou comigo: não, velho, é bom. Eu falei assim: é bom pra comprar, é doido. Ele, mas aqui, aí ele começou a ler e falou assim: só fica um vivo no final? Aí eu falei: não vou te contar não, velho, fica sem graça. Não, só me conta, porque se ficar só um vivo no final, eu não vou ler mais, porque é muito pai, eu não gosto de final triste. Que gracinha, gente. Não, o mangá, ele cobre, né, todos os eventos que se passam. Tem um cara que organiza o jogo, que é um tremendo do filho da puta. Ele é muito animal. Filme, o cara tem os sentimentos, tem problemas em casa, blá blá blá. No mangá o cara é um filho da puta mesmo, ele nem liga pro que tá acontecendo, ele quer que todo mundo morra mesmo e quer que acabe logo pra ele poder voltar pra casa porque ele não aguenta aquilo. Uhum. Não tem nenhum sentimento sobre aquela molecada que tá lá jogada. E tem alguns personagens muito interessantes, né? Eu não vou lembrar o nome deles, porque faz tempo que eu li, mas tem alguns momentos do mangá que são fabulosos. Uma sequência que tem num farol, que tem umas 5 meninas no farol, e aí rola uma discussão. Eu e você lá no farol. Continua, deixando. Eu não ia conseguir ficar sem ela. Tenso, né, velho? Como quebrar o clima do negócio? Então, Battle Royale é isso aí. É um monte de cara jogado na porra de uma ilha e quem ficar por último ganha. Se vira aí, malandro, né? E eles têm tempo limite. Eles têm tempo limite. Tem tempo limite e tem cada um recebe uma sacola com uma arma, né? E as armas são variadas, né? Tem nego que recebe panela, tem nego que recebe metralhadora. O que eu acho, assim, interessante é porque você poderia muito bem,
vou me esconder e depois no final eu mato o último e fico bem. Não é assim. Você tem que ficar caminhando, porque tem as zonas de perigo. Se você for pra essa área, todo mundo tem um mapa. E eles avisam quais são as zonas de perigo a partir de tal hora. Se você estiver naquele local, naquela hora, bum, seu pescoço explode e você vai pro saco. Porque também tem que... Todos eles têm aquela... Coleira, bomba. De presidiário, né? Uhum. Bom, vocês colocaram aqui na lista também pra gente comentar Vampiro que Ri. Vampiro que Ri é doente. O que é isso? Muito Eu não legal. sei. Vampiro que Ri é uma edição só também. Não é muito longo, é uma edição única. O mangá saiu aqui faz uns 6 anos. E é uma história perturbada sobre um moleque que é um vampiro e ele se diverte mordendo as pessoas para transformá-las em vampiro. E é extremamente violento, sangrento, estúpido, mas é um vampiro tradicional ocidental, né? Ele é um vampiro ocidental inserido nessa coisa oriental. Então tem toda aquela questão cultural e da cultura japonesa e da sociedade, só que o cara é um vampiro. Então ele se aproveita disso para conseguir se camuflar melhor, porque ele é quase um otaku, se não me engano. Qual que é o nome original, Alexandre? Cara, eu não faço a menor ideia. Não me chamou nenhuma atenção pra poder ler. Pior que você vê o nome dele, tipo Vampiro Kiss, realmente não fica tão interessado, não. Mas ele é bem legal, eu gostei. Tem muito tempo que eu li, mas eu gostei. Mas não adianta, a gente não sabe japonês, né? Ketsumoto Ketsukoto. Não, esquece. Só que, enfim, ignore o nome. E vale a pena, então. É doente. É, bem perturbado. Entendi. E faz os vampiros de Crepúsculo parecerem crianças. Mocinhas, como são. Não, deixa eu fazer um comentário. Essa leva de vampiro mordedor de fronha tá assim, uma nova série que vai ser lançada onde um vampiro divide o apartamento com um lobisomem. Ah, vá merda. Eles são amigos e o vampiro quer parar de morder gente. É o lobisomem que é amigo dele. Cara, ele se alimentar só de imagina Bram Stoker chegando isso no caixão dele. Meu Deus! Ele sim é. Mas isso é sério ou é uma piada? É uma comédia? É uma série, sério. E ele tem um fantasma. Nossa. Tipo True Blood, tipo Vampire Diaries. E True Blood tem a putaria do cacete. True Blood é sangrento pra... É sangrento e pornô, né? Hardcore o negócio. Tem sexo, drogas e rock'n'roll, literalmente. Na cidade. Mas esse não. Então vamos lá. Só eu não pude deixar de comentar essa série ridícula que vai ser lançada. Descobri o nome da bosta da série. Chama Ser Humano. Trama de suspense, reúne lobisomem, vampiro e fantasma. Passa no canal Multishow aqui, é da BBC. Já que falou de vampiro, eu queria saber, vocês sabem como é que é a cultura do vampiro na cultura oriental, na cultura japonesa? O vampiro, ele tem a ver com aquilo que a gente comentou do Kappa. O vampiro na cultura oriental, ele não é exatamente como a gente visualiza. Ele tem a ver com os demônios. É um demônio sugador de sangue. É folclórico, né? É como se ele fosse apenas mais um demônio, é isso? Exato. Ele não tem essa dominação que a gente tem de o vampiro, da Transilvânia. Mesmo porque o vampiro, originalmente, quando ele começa na sua origem do folclore, ele também não tem essa coisa de ser um conde, etc. Não, ele tinha diversas variações. Ele podia ser um morto-vivo, que a família enterrou errado, podia ser... Tem diversas... Cada país do mundo tem o seu mito de vampiro, de demônio que suga sangue. E aí tem dos mais variados. Tem desde desse japonês, que é um demônio, literalmente, que suga sangue. Tem de mulher que dá luz a criança morta e depois suga o sangue das crianças para poder alimentar o seu filho morto. Tem de tudo. Então tem o Bento Carneiro. Tem o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, vampiro fantástico. Tem aquele da Turma do Arrepio. Quem lembra da Turma do Arrepio? Eu lembro. Tem o do Maurício de Souza também. Lembra do Maurício de Souza? Zé Vampiro. Se for pensar, essa ideia de vampiro é um domínio público, né? Você faz o que você quiser. Um mito, né, cara? Mito, você faz o que você quiser com ele, né? O que as pessoas se incomodam é que o vampiro, ele tem certas características que remontam de pelo menos um século, né? O vampiro que a gente conhece, que é isso. Chupa sangue, ele não pode tomar sol, ele queima, ele não tem relações íntimas com as pessoas. Não estou dizendo sexual, porque alguns têm, mas relações íntimas é que ele não se apega a ninguém, ele não ama, não tem essa coisa. Só com o Annie Rice, no começo dos anos 70, é que esse tipo de vampiro começou a aparecer. Mas antes o vampiro era um sugador de sangue que usava das pessoas para alimentar seu vício. Quando aparece alguma coisa que fuja desses elementos principais, os fãs de vampiro reclamam, que é o caso do Crepúsculo, né? Que o vampiro brilha. Então o vampiro deixou de ser uma criatura assustadora já faz pelo menos uns 40, 50 anos. Lógico que você sempre tem aqui e ali alguma coisa desse tipo, mas na maioria das vezes o vampiro ainda é visto como uma criatura assustadora em termos, né? Ela tem a questão do vampiro
ser um monstro, mas hoje em dia você não vê isso mais com tanta frequência. Mas, Luiz, o vampiro japonês é isso que a gente falou, cara. Não tem um vampiro como a gente conhece. Entendi. De origem ele não tem. Nem filme de vampiro japonês. Vai ter muito mais pra frente. Tem o Blood. O Blood The Last Vampire. Sim, mas é um vampiro com cara de ocidental, né? É muito pouca a ideia, porque é uma vampira que caça monstros e vampiros. Não, sim, mas ela é uma vampira típica. Ela tem dente, ela chupa sangue, ela não pode sol. É isso que eu tô falando. Não tem uma característica diferente. Não tem tipo o vampiro japonês. Não tem características diferentes. Bom, então vamos falar um pouco agora mais especificamente do cinema e as origens e tudo mais. E aí, Alexandre? O cinema oriental de terror, e a gente começa falando do Japão. Por que a gente fez aquela enorme introdução falando sobre os demônios e etc e tal? Porque o cinema de terror japonês, ele tem muita influência desse tipo de coisa, tanto nos filmes mais recentes, e acho que todo mundo pelo menos já deve ter visto pelo menos um exemplar, quanto nos filmes mais antigos. E para representar essa coisa, a gente selecionou 3 filmes para falar, que são filmes talvez mais importantes, que representam diferentes aspectos dessa coisa do terror japonês, né? O primeiro deles é um filme bastante famoso, bastante apreciado por quem gosta de cinema de arte, que é o Kwaidan. Ele é baseado numa antologia de contos de fadas, escrito por um grego, se radicou no Japão no século XIX, adaptado pelo Kobayashi Masaki, e ele pegou um desses contos, que é tipo um livro, aquele 1001 Noites, que tem diversos contos, etc. Uhum. E ele pegou 4 contos para fazer o seu filme, né? E os filmes falam sobre isso, né? São filmes tipicamente orientais, ou seja, eles têm aquele ritmo mais arrastado, mais lento, etc. E é um cinema, em termos de terror, ele não é um filme tão assustador. Ele é um filme de visual muito bonito e que ele apresenta desde o começo as suas armas, ou seja, ele não quer ficar te assustando. Ele te deixa numa situação desconfortável. O filme, ele é desconfortável, te deixa nessas histórias, nessa situação de angústia, de desconforto com aquilo que está te mostrando. E como todo bom cinema japonês, ele diz muito mais nas entrelinhas do que com aquilo que você está vendo. Cada uma dessas histórias, ele coloca alguma coisa que interfere na vida desses personagens, desde os espectros que a gente falou, dos pequenos demônios, maldição, todas essas coisas que são triviais no cinema japonês, que até hoje eles repetem. Mas nesse caso, como você está falando de um filme do começo dos anos 60, o filme ele tem uma linguagem, uma forma de lidar com esse tipo de coisa diferente do que a gente tem hoje em dia. Quais são as 4 histórias? Então, é o Cabelo Negro, A Dama da Neve, Roxo Sem Orelha e Um Copo de Chá. Roxo Sem Orelha? Que doido. Roxo Sem Orelha. O cinema japonês de terror, ele tem muito isso. Muitos filmes, eles são pequenos contos adaptados numa grande antologia. Sim, muito mais que agora, assim, antes no cinema mais antigo, oriental, ele tinha muita influência do folclore. Ainda tem até hoje, né, mas naquela época, então assim, você vê que é baseado nesse livro desse cara, que é um monte de contos e coisas com influência brutal do folclore. Uma coisa legal é que, assim, a cultura japonesa é muito focada e ligada a espíritos. Uhum. E eu nunca vi fazer tanto filme de fantasma que nem japonês faz. É cultural, né, cara? Eles têm essa coisa com o outro mundo e o além, talvez por uma questão religiosa deles, né? O budismo e o shintoísmo, ele encara a passagem, se alguém acredita ou não, mas enfim, eles encaram dessa forma a passagem da vida terrestre para outra de uma forma diferente das religiões ocidentais. Então, eles têm uma facilidade para falar de espíritos, de almas perdidas e tudo mais, e o ocidental faz de uma forma um pouco mais cartunesca, quase de história em quadrinhos, sabe? O segundo filme é o Contos da Lua Vaga, do Kenji Mizoguchi. É um dos cineastas japoneses mais importantes da história. Ele tem uma carreira fabulosa e eu acho que o Contos da Lua Vaga talvez seja o filme dele mais conhecido por aqui, talvez. Ele usa a questão do teatro japonês, que todo mundo conhece, é o teatro kabuki, misturando com essa coisa que a gente tá falando dos filmes de fantasma. É uma história muito interessante de uma princesa que leva um oleiro, pra quem não sabe, é aquele cara que faz argila, que faz vaso de argila. A princesa, né, vai atrás desse cara porque ele quer ser rico, enfim, é um cara ganancioso, e seduz ele, leva ele pro castelo dela, pra viver essa coisa. É uma história de fantasma, porque isso é um spoiler, não sei se a gente ia contar o que acontece. Cara, tem quase 50 anos de filme, acho que... Não, o que faz a história, então tá bom, o que faz a história ser fantasmagórica é que quando você chega no fim do
filme, você descobre que a mulher era uma fantasma. O diretor é muito filha da puta, isso no bom sentido, de não dizer como e por que ela escolheu o cara. Ela simplesmente apareceu e simplesmente escolheu o cara. O cara o tempo todo tava vagando num lugar abandonado, vazio, sem ninguém, seduzido pela fantasma. Esse filme é extremamente poético, né? É extremamente poético, extremamente japonês. Vai desde o nome, Contos da Lua Vaga, cara. É bonito até de falar. É muito legal esse filme. Mas agora você me deixou assim, a mulher, ela tinha matéria, ele tocava nela? Sim, era uma projeção. Outras pessoas viam ela ou não? Só ele? Não, porque o filme faz tempo que eu tô filme, pra ser bem sincero com você, mas eu tenho quase certeza que é um filme que, se tiver mais de 3 personagens, é muito. Eu acho que é quase um duelo dos dois ali. São quase só os dois juntos. Nossa. O filme é bastante oriental, né? Então não é pra todo mundo. O pessoal que curte uma coisa mais de ação e aventura talvez não curta muito, porque ele é lento. Ele é mais lento até do que o Kwaidan, que tem uma coisa visual muito bonita e etc. Esse é bem mais lento, ele é bem mais arrastado. Ele tem muitas cenas de silêncio absoluto e etc. Mas ele é uma história de obsessão e de poesia muito bonita mesmo. Ele dá medo? O cinema japonês de terror não me dá medo, cara. Ele me dá angústia, ele me deixa angustiado. Te deixa desconfortável. Exato, ele me deixa desconfortável, porque a história é tão poética, tão não sei o que você, quando o cara descobre que na verdade é uma ilusão, você cai junto com o cara. Você fala, olha o que aconteceu com o cara. Na hora que você descobre, você já pensa em 500 possibilidades. Será que o cara morreu também? Será que ela existe de verdade? Será que o cara tá louco? Será que é um sonho do cara? Será que é uma segunda... Enfim, tem 500 opções. Numa cena você pensa em 500 opções. É muito bonito mesmo. E o melhor é que o diretor, ele não te explica, ele não faz a menor questão de explicar o que aconteceu. Então, aí o terceiro filme que a gente separou é Onibaba, A Mulher Demônio, do Kaneto Shindo, filme de 64. Mais uma vez a gente vê o folclore aí, né? É, exatamente. O nome Onibaba é a questão da máscara. É uma máscara que representa um rosto feminino. Fazendo uma menção aqui a Thaís, um beijo pra Thaís. Thaís que gosta muito da máscara. A Thaís adora colocar a máscara. Ela é atriz, ela adora máscaras. Continua, Alexandre. Então, essa máscara, ela representa tudo aquilo que, por sentimentos ruins, né, raiva, dor, inveja, ciúme, essa máscara, ela adquire um aspecto demoníaco. Isso é uma coisa do século XIV, essa coisa da máscara que adquire feições demoníacas. E a história dessa mulher, né, por causa desses problemas dela, exterioriza, né, no rosto dela essa máscara demoníaca e etc. E a única forma dela encontrar alívio frente da sua desgraça, digamos assim, é fazendo uma boa e velha foda. Esse dos três eu acho o filme mais de terror, assim. Os outros dois são poéticos e etc, tem essa coisa do fantasma, mas esse tem um pouco mais de gore, assim, né? E é bem perturbado, né, cara? É perturbado, a própria ideia é perturbada, né? Uma pessoa que, pelos seus problemas pessoais, exterioriza isso na forma de uma máscara demoníaca, é complicado. E você acalmar a sua dor apenas com sexo e tudo mais. Esse dos filmes é também mais difícil de encontrar por aqui. Os outros dois você até encontra. Eu não sei nem se esse filme chegou a sair por aqui em DVD. VHS talvez tenha saído, mas DVD eu não sei. O cinema oriental em geral, por eles eu acho que não terem os recursos que Hollywood tem e não gastar tanto num filme quanto Hollywood gasta, eles investem no roteiro e no áudio. Tanto nos filmes mais antigos quanto nos filmes mais atuais, né? Como eles não têm tanta grana de efeitos, eles têm que investir no que eles têm, né? Que é narrativa, enfim, é escrever uma boa história, e nos elementos de câmera e de som. E principalmente agora que a gente vai começar a falar dos filmes atuais, ficou evidente em alguns filmes que eram caracterizados pelo seu som. Pelo menos os dois mais famosos dessa nova leva de cinema japonês de terror, o som mata a pau. Nas versões orientais o som é espetacular, faz você ter medo e ficar assustado. É o Ringu e o outro, né? É o Ringu e o Ju-on, que é o grito e o chamado, pra quem não sabe. Como é que tá o cinema atual, Alexandre, lá, o de terror oriental? Ele teve um boom na metade dos anos 90, com o chamado, né, o grito, e teve o Pulse também, que é do Kiyoshi Kurosawa, que não é bem um filme de terror, mas enfim, foi enquadrado nessa linha de novos filmes. Tem o Água Negra também, que é filmado. O cinema japonês de terror, ele encontrou, digamos assim, o seu nicho e a sua forma de fazer, e eles são feitos com alguma frequência, todo ano, pelo menos a cada 2 anos você ouve falar de um novo filme de terror japonês. Hoje em dia menos, porque
a moda das adaptações de filmes japoneses americanos já passou. Então aqui no Ocidente a gente ouve menos. Mas sempre tem filmes japoneses de suspense, de terror sendo lançados, como tem em todos os lugares do mundo. Mas além do Japão, e aí que é legal a gente falar, que a gente não falou quando a gente falou dos filmes antigos, tem outros países ali da Ásia que também fazem bom cinema. Nossa, a Indonésia... Só antes de vocês falarem, o que deve ter... Acredito que até hoje gente que não sabe que esses filmes são adaptações. Eu sempre encontro alguém que fala assim, porque o Chamado, não sei o que. Eu falei, sabia que é uma adaptação? O quê? Uma adaptação e tal. E que de repente os originais são até mais legais. Eu acho que vale a pena também conferir os originais. Tem uns filmes assim muito sinistros, com umas capas cabulosas. Tem um que eu já vi que chama Cinderela, que a capa, e na hora que eu vi Cinderela, eu falei, deve ser adaptação da história. Aí era o rosto de uma mulher, de uma menina, uma adolescente, e uma mulher rasgando o rosto dela com um bisturi. Nossa. Filmes atualmente são pesadíssimos. Ainda mais pra quem não tá muito acostumado a ver filmes fora dos Estados Unidos, né? É uma outra forma de ver o terror em geral que choca muito às vezes as pessoas que não conhecem, que não estão preparadas, mas é muito bom. Aí você tá falando de terror extremo, a gente tem que falar de um cara que é um monstro nisso, que é o Takashi Miike, que faz filmes de terror extremo desde os anos 80. O filme mais famoso dele aqui, bastante reconhecido pela crítica internacional, é o Audition, que é a história de um camarada que arruma uma noiva pela internet, e a menina é super delicadinha, é fofinha, colorida, sabe, cor-de-rosa, típica menininha japonesa que você vê, aquela que dá risada de tudo, super tímida. E aí, na verdade, se revela que a mulher é uma sadomasoquista hardcore, assim, tipo, enfia agulha no olho do cara enquanto tá transando com ele. É um filme pesado. Eu assisti um filme recentemente que, assim, chama Cólica. É um filme da Tailândia. O filme tem muito pouca cena de terror, mas as que tem, você chega a arrepiar. Primeiro, a capa do DVD é um bebê sem mão, nossa, com um liquidificador do lado, e o liquidificador girando todo sujo de sangue. Aí você fala assim, o que eu vou assistir? Aí a história é que, tipo assim, tem fantasmas no lugar, e toda vez que o bebê chora, a mãe acha que é cólica, só que não é cólica, são os fantasmas. E no final do filme, você vai arrepiando com o filme, assim, ao desenrolar. Eu sei que é spoiler, mas eu vou dar que é assim, que é uma cena assim muito chocante. O pai tá no banheiro, a porta se fecha sozinha, se tranca, ele não consegue sair, e a mãe vê um corpo na sala, grita, o cara tentando abrir a porta do banheiro pra ver o que ela quer, e o bebê chorando. Aí ela olha no vidro, tem um tanto de, tipo, morto-vivo, os fantasmas mesmo. Ela corre pro quarto pegar o bebê, o pai, ele mexe com algum tipo conceito de madeira, de estofado assim, e ele tem aquelas grampeador, só que daqueles grampeador grosso, só que ele é automático, é a gás. E os fantasmas vão mexendo naquele negócio, que o negócio cai, e aquele negócio começa a bater, tentar atirar na mulher, só que não consegue. A mulher é costureira, ela coloca a mão na máquina de costura, a máquina de costura liga sozinha, começa a costurar o dedo dela, furando. E você vai angustiando, que o bebê chorando, o cara tentando sair, e a mulher perdendo o dedo. Nossa, deve ser bizarraço. Qual que é o nome? É Cólica, né? Fica aí pros ouvintes. Cólica. Falar dos filmes japoneses e orientais, a gente tem que citar pelo menos dois mais importantes, né? Pelo menos os mais famosos, né? Que é o Ju-On, que é aqui virou o grito, né? Que é da... Ju-On. E o Ringu, que é o chamado. Que também chama, que não tem nada a ver com chamado, né? Que é The Ring, que é, não sei o que chama aqui chamado. Não tem nada de chamado. Ring é... Professor Luiz, o que é ring? Tradução perfeita do inglês. O que é do inglês para o português, ring quer dizer anel. Vide a famosa série de filmes baseada na obra de J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis. A forma The Ring recebeu este nome para este filme pelo motivo da capa ser o poço, e você só enxerga a parte do céu que o poço demonstra, e ali você enxerga um anel. Anel em inglês é ring. O filme se chama The Ring, graças a esta pequena cena, porém significante para todo o filme. Palmas para o Luiz. Obrigado. Eu assisti na ordem correta, né? Eu assisti o Ring 0, depois o 1 e o 2. Existe isso? São 3 filmes no Japão. São 3 filmes, porque o 0 mostra como que o pai matou. A menina é uma adolescente, e quem mata é a pequena, é a mais nova. E a mais velha faz teatro, sofre bullying. Toda vez que ela deseja mal pra pessoa que prejudicou ela, ou então tá chateando ela, a irmã mais nova aparece pra levar pro papai do céu. Eu vi só o primeiro, Ringu,
Eu vi só o primeiro e achei ele muito melhor que o americano. Nos Estados Unidos só tem o 1 e o 2. O 1 e o 2, mas aí não tem nada a ver. O 2 já não tem nada a ver com o 2 japonês. Só o chamado que tem a ver com o Ringu. Entendi. É aquilo que a gente comentou sobre a forma de filmar, né? O Ringu, pra mim, foi um grande exemplo disso. Se vocês conseguirem assistir o Ringu japonês, percebam como a tensão que o filme tem, ele não vem de nenhum efeito especial, nem da menina com o cabelo preto andando, do nada, nem do barulho, nem do telefone, não tem nada a ver. É com a forma que o cara filma. Tem uma cena que eu sempre me lembro quando eu falo sobre cinema japonês, essa forma de como criar tensão com pouca coisa, que é uma cena que a personagem principal chega no camping, lá onde tem o tal poço, e encontra a fita original e vai assistir. O cara enquadra a cena de uma maneira que você pode até pensar que ele está fazendo de uma maneira tecnicamente errada, porque ele enquadra o personagem num quarto da tela e os outros 2 quartos ficam vazios. E num desses, se a gente for dividir a tela em 3 quartos, o terceiro quarto da tela é uma porta vazia, uma porta aberta. Então você fica o tempo todo achando que alguma coisa, a qualquer momento, enquanto ela está vendo o filme, vai sair desse quarto. E não acontece absolutamente nada. Mas só essa sensação que você tem faz você ficar tenso. E o filme, o Ringu, ele faz isso pro filme inteiro. E a capa também já te chama atenção, que é aquele olho esbugalhado. Muito melhor que americano. Agora, isso que a gente tá falando, depende do público também, né? Mas realmente eu prefiro de tudo do filme original. Inclusive o chamado, no caso o Ringu, ele é legal porque a gente pode ver algumas características dos filmes orientais modernos, que até a gente separou aqui. Tem bastante dessas características no filme. Por exemplo, pouco sangue, que é uma característica dos filmes, né? Não tem muita coisa. Tem o negócio da tecnologia. Trashes, né? Tirando os trash, claro. Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Isso. Robo Geisha, entre outros aí, que eu acho São que o foco bons. é o sangue. Mas aí o foco é mesmo isso. Mas isso é em qualquer lugar, né? Filme trash de terror podrão, ele é assim em todo lugar. Além disso, tem o negócio do terror associado à tecnologia, né? Tem a fita da menina, do chamado, do Ringu. Tem o negócio da fotografia daquele filme dos espíritos. Que é tailandês, mas entra no mesmo balaio, né? Entra na coisa oriental. O telefone que toca pra falar se é vendês, mas no caso, eu não sei se tem isso. Tem isso no Ringu também? Tem a mesma coisa. Também tem a questão da plot visual, né? Você pega o chamado e o grito, os principais, né? Mas você tem ali também nos espíritos, que é tailandês e alguns outros, você tem sempre uma mulher fantasma, tem sempre a mulher de cabelo preto gigante na cara. Isso. Aquela coisa dos cabelos, muito característico também. E também, se você for pensar, eles também refletem algumas coisas da própria sociedade japonesa. Exatamente. Eu acho que a principal delas, de todas essas, é a questão da rejeição. Tem uma coisa doente por essa coisa de rejeição. Tá louco. Eles se sentem isolados, apesar de viverem num país que tem muita gente, e tem muito medo disso. Tem um negócio também que você comentou, Alexandre, colocou aqui pra gente, que é a tecnologia em detrimento do homem. Olha só que bonito. Que isso? Não, o que acontece é o seguinte, em alguns filmes, a ficção científica japonesa, a grande maioria dos animes de ação, eles se passam onde? Numa sociedade apocalíptica, onde tudo acabou e só restaram a meia dúzia. Isso é o primeiro reflexo. Isso também é uma forma de terror. Sociedades que passaram por alguma espécie de cataclisma e etc. e se tornaram extremamente tecnológicas. Eles têm Akira, The Shell. O Akira parece que vai sair o live, né? Tem rumores, até hoje a gente escuta rumores. Eu acho que essa é uma tremenda cagada, cara, de saída, porque o filme é tão bom do jeito que ele é tão tem tanto a ver com o que a gente tá falando, tem tanto a ver com um país específico. Eu acho que o Akira, ele encaixa todas essas características que a gente colocou como reflexo da sociedade. Inclusive, quem não assistiu Akira e não leu Akira, para o cast agora e corre atrás, porque, cara, tá no meu top de filmes aí, inclusive de filmes live action, que tá concorrendo igual, cara. É muito bom. É o maior representante dessa coisa do japonês, do medo da tecnologia. Que não deixa de ser um terror, né? Não é um terror como aqueles outros que a gente falou, né? Ligado a folclore, ou mesmo a questões gore, mas é um terror muito mais palpável, né? É a substituição do homem pela máquina. Um filme novo que saiu aí, que a galera pode conferir, que é bem interessante, chama Big Teeth Dragon, Zombie vs Strippers. O inglês dele está correto, Sr. Pai? Tá quase, é isso mesmo, vai lá. Mas como é que os dragões, eles são peitudas? São mulheres dragões? Não, tem nada de dragão, não. O dragão é só pra falar que elas são caçadas. Guerreiras. Isso. É a história de uma stripper que acaba de voltar do México e recebe uma oferta de um novo trabalho, mas quando ela chega na cidade, a cidade está deserta. Deve ser muito bom esse filme. Cheio de zumbis e vampiros. Aí as strippers começam a caçar essas criaturas das trevas
Muito bom mesmo pra quem... Você chegou a ver um americano que chama Zumbi Strippers? É horroroso, é muito ruim. Tem um cara que um dos personagens é o ator que fazia o Fred Krueger, o Robert Englund. Ele faz o dono da boate striptease. As atrizes, entre aspas, são todas capas de Playboy. Não tem drogas, não tem sexo, não tem rock and roll. Uma bosta. Vou falar bem rapidinho, porque não vou entrar muito nesse tema, mas na música também, pelo menos no Japão, principalmente no J-Rock, existem algumas bandas que elas fazem menção ou são praticamente voltadas para essa coisa mais de terror. Aqui eu separei algumas, só separei 3. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço uma que é, assim, acho muito foda, que é Fantasmagoria. Essa eu não conheço. Ela é japonesa. E eu achei, assim, muito legal. Bom, as outras bandas que eu separei aqui, eu nunca soube pronunciar o nome certo delas, então eu vou falar como tá escrito aqui. Dir em Grey, que deve ser Diru em Gurei, que é, cara, é um som pesado e os clipes são terror gore mesmo. Um deles tem uma cena de uma geisha andando a geisha já foi morta, ela foi estuprada, morta, e aí a geisha tá andando numa espécie de limbo, isso tudo no clipe, e nesse limbo ela vê a cabeça de uma criança, provavelmente era o filho dela, e começa a comer a cabeça da criança, e isso é uma paranoia, e tem um cara com um pênis mortal, assim, é bem trash, cara. A banda tem um som pesadaço também, cara. Dizem que o vocalista ele é tão transtornado que ele se agride durante os shows e fica sangrando, enfim, é bem obscuro. A outra que eu separei é a Mari Smith, será? Não sei como é que fala. Que os caras fazem realmente o visual cake, mas é bem legal, eles são bem voltados para essa temática vampírica e fantasmagórica. Inclusive eles têm um filme de vampiros. Pedofilt japonês ou não? Não, é mais... sei lá, cara, eles têm uns elementos meio clássicos, assim, também, meio barrocos. Tem até um clipe deles que chama Beast of Blood, que é a besta do sangue, né, que é legal. Nesse clipe tem a coisa dos espelhos também, que me lembrou um pouco o Ringu. E as duas bandas são bem legais. Eu não conhecia as que o Mozart falou, mas eu acredito que vocês procurando vão achar mais coisas ainda, que eles gostam muito dessa temática lá, pra música. Então, procurem mais. Mas essas duas são legais, vou colocar os clipes aí pra vocês assistirem no link. O Fantasmagoria que eu recomendo pra galera assistir não é tão cabuloso assim. A música ela é mais puxada pro gótico, é a música Never Rebellion. E o link também do Dir em Grey Obscure, sem censura. Lembrando, pra você assistir o vídeo sem censura, você precisa estar logado no YouTube. E ser maior de 18 anos, ok? Crianças, mais de 18 anos. Não assistam. O Luiz agora é um grande fã de black metal. Sempre fui. Você já ouviu falar de uma banda de Taiwan chamada Tonic? Não. O nome dela é praticamente indecifrável, é CHTHONIC. Tonic, mas o nome certo, a forma de pronunciar é Tonic. É uma banda de Taiwan, de black metal, e diferente das outras bandas, eles falam sobre os mitos e lendas de Taiwan. Lembra um pouco o Cradlefield, porque tem aqueles teclados e o cara parece um bebê sendo estuprado, gritando, ou seja, cantando. Luiz, que é um grande fã desse tipo de barulho sonoro, procure, porque eu tenho quase certeza que você vai gostar. Eu não sei como eu tinha te falado antes dessa beleza de banda. Eu não gosto de black metal no geral, cara. Eu gosto só de algumas bandas, porque eu acho aquelas black metal true muito chato. Pra gente terminar o nosso cast, que já tá bem compridinho, a gente não podia deixar de falar realmente da parte mais voltada pro nosso site, que é terror no Tokusatsu. Agora a gente vai falar disso? Meu Olha Deus, só! Achei que ia falar, não, hein? Não, tem que falar, a gente não pode deixar de falar. E inclusive tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. O destino te mandou de volta para o meu carro. Mas enfim, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Godzilla. Na Ilha do Godzilla, né, cara? Porque tudo começou há um tempo atrás na Terra do Sol. Olha! Cara, parabéns. Olha. Quando um gigantesco lagarto atravessou o mar. Mas é isso, Godzilla realmente foi um marco em todos os sentidos lá no Japão, na cultura pop e até pro mundo todo, né? Godzilla também é um monstro, então ele não podia ficar de fora desse cast de terror. Eu acho que o Godzilla merece um cast só pra ele. Eu também acho. Então, citando ele rapidinho, assim como ele tem o Mothra, o Gamera, aquela galera de monstros de lá que aterrorizavam o Japão e confusões da pesada eram o pessoal, galerinha da pesada. Enfim, Sessão da tarde.
Mas realmente era um monstro. Então foi um começo dos filmes de ficção científica e junto um pouquinho ali o terror, né? Um suspense. Claro que na época era muito mais assustador que agora. Vamos ver esse filme novo do Godzilla que vai vir aí. Dia atual que nós temos, assim, apesar de Tokusatsu, não tem como não ter um Tokusatsu você fala assim, nossa, esse é todo de terror. Tem o Garo, que eu acho que é o que mais é o herói, que tem uma armadura do inferno. Isso. E que mata demônios. E é um clima muito pesado a série, cara. Garo não é pra criança. Passou de madrugada no Japão. Inclusive os próprios monstros, eles não têm aquele visual mais infantil que tem nos outros Tokusatsu. Eles são monstros mesmo, você tem medo. Não é só a criança que vai ter medo, não. Eles são assustadores de verdade. E a trama é muito adulta, né? Eu acho o Garo muito foda. Outro que a gente pode citar também, que eu acho que tem um visual sombrio também, é o Kamen Rider Z.O. Esse eu nunca assisti. Que é apenas um filme. Outra série que não é de terror, mas ela mexe muito com o folclore do Japão é o Lion Man. Na verdade é até bem engraçado a gente comentar isso. Lion Man? É, cara. Para, Luiz. Não, olha só, ela não é de terror, presta atenção, eu acabei de falar isso, mas ela tem essa coisa do folclore, dos demônios e bestas, sabe, que tem na cultura tradicional japonesa. E, por vocês verem como é que tem uma coisa um pouco de terror, chama o Mantor do Diabo, cara. A série não pode ter um elemento que não seja de terror, chamando assim, um Mantor do Diabo. Mas enfim, outra série que tem um clima bem denso, bem obscuro, é Metalder. Metalder sim. Sim, realmente ela... Era a armadura de Tokusatsu de todos os tempos. Tirando isso, que eu não concordo com a opinião do Alexandre, ele tem um clima muito denso. Como nós falamos no cast, né, de Metalder, cast só pra ele, a ideia de você ser um vilão, de escravizar a raça humana, já dá uma ideia sombria. Outra coisa que é legal é que esse império obscuro das trevas, do mal, From Hell aí, ele realmente tem aquelas disputas e intrigas dentro do próprio império. O Neros também é uma figura bem sinistra. A série tem um clima muito, muito melancólico também. Não é um terror assim, mas é uma coisa já mais triste, já mais um pouco obscura e tudo mais. Até do spoiler, atenção, do personagem morrer no final e tudo mais. Não sei se chega a ser um terror, mas tem um pouco de suspense e ser mais melancólico assim e tudo mais. Mas adulto, né? A gente comentou no cast. Adulto. Mais adulto do que os outros. Tem o Kamen Rider Kiva também, né? Que apesar de ser baseado, a ideia inicial de ser um Rider sombrio, não sei se a Toei queria fazer isso, mas foi na época que eu vi assim, o próximo Rider vai ser um Rider vampiro. Eu não ridicularizei, eu já imaginei uma série carregada e sombria. E você acha que correspondeu? Não. É interessante, é legal, mas não foi sombria. Mas também o que eu queria, né? A série passa domingo de manhã pra criança. O Kiva é legal também, que ele faz menção a outros personagens clássicos do terror, né? Tem uma forma dele que é Frankenstein, não tem, Moza? Tem uma Frankenstein, tem uma que é o Monstro do Lago. Aí. E tem uma que é um lobisomem. É verdade. Então ele faz essas citações ao universo do terror e tal. Eu acho que a série fica sombria mesmo, assim, pesado no final. Tem o Black, que ele tem aquele início bem obscuro também, eu acho legal. As viúvas do Black vão agora ficar... Nossa, eles não falam mal do Black, não sei o que. Não, eu gosto até do Black em algumas coisas e tal. E realmente essa primeira parte do Black, que ele tá se transformando em Black e o irmão dele em Shadow Moon, tem uma coisa bem assim de filme de terror, inclusive filme de terror japonês, que mistura tecnologia com animais e coisas do tipo. A tecnologia em detrimento da humanidade. Olha aí. Bonito, hein? E tem uma coisa meio fantasma também, que o Império sempre esqueço o nome deles. Gorgon, é isso mesmo? É, Gorgon. Quando eu era pequeno eu confundia com o Império Mormon. Ele tinha muitas esposas, né? Tipo isso. E, enfim, é mais fantasmagórico e um pouco mais sombrio que os Kamen Riders de hoje, que são mais felizes. Falar do Kamen Rider Shin. Kamen Rider Shin. Parecia um monstro que foi pra adulto. É isso que você falou, Alexandre. Kamen Rider Shin foi uma série mais adulta, realmente. Ele não foi uma série mesmo. Ele foi um filme só. Ele foi um filme. É um filme lançado em 92. Ele foi lançado pra comemorar os 20 anos de Kamen Rider. E ele tinha cena de nudez. Isso. O protagonista fazia sexo, olha só. Dizem realmente que é uma coisa mais adulta, mais séria. Até o visual dele é mais assustador que o dos outros. Ele era bem mais
mais violento e tudo mais. E eu acho assim, terror no Tokusatsu, cara, ele tá presente em todos os lugares. Se a gente for lembrar, eu lembrei quando vocês estavam falando do Império do Black, eu lembro do Império do Maskman, cara, que me dava muito medo quando eu era pequeno. Sim. Ficava embaixo da terra, o vilão do Flash, o monarca, aquela deusa, aquela máscara assustadora dele, aquilo é assustador também. Inclusive, aquela máscara tem a ver com a máscara do teatro japonês, e a gente consegue até remeter àquele filme lá que a mulher usa máscara demoníaca. Na hora dos filmes eu não citei um filme, mas eu lembrei agora que você falou da máscara, chama Higurashi no Naku Koroni. Fala isso de novo. Higurashi no Naku Koroni. E em inglês chama Shrill Crisis of Summer. Tá errado. É a pronúncia certa, professor Luiz. Eu não consegui decifrar a primeira palavra que você fala. É Shrill, S-H-R-I-L-L. Não, tá errado até o nome, velho. Shrill? O que é Shrill? Não, então tá acima do meu conhecimento. Desculpa aí, foi mal. Shrill Cries of Summer. Ele é de 2008, que é a história que se passa de um garoto que vai pra uma cidade de interior. Aí quando ele chega na escola, tem um lugar vago de um outro garoto que morreu. Aí ele sai no mesmo lugar que esse menino. Aí ele faz amizade com duas garotas. Só que essas garotas, elas são possuídas por um fantasma, uma mulher antiga, que matava os homens em rituais. O mais interessante é que a protagonista, que é uma das vilões, é o Akana. Olha. É a Rinha Azul. Ah, então o filme é recente. Provavelmente quando o cast sair, na sexta-feira, vai ter o link pra vocês aí pra acessarem o filme. Ótimo. E faz referência a Kabuki também, porque quando a principal Akana recebe a entidade lá maligna, tá uma apresentação teatral de Kabuki, que tá representando realmente o que a mulher faz, que é matando um cara com a máscara dela e tomando banho com seu sangue. Qual é o nome do título em inglês? É Shrill? É Shrill Cries of Summer. S-H-R? Isso. I-L-L? Isso. E qual que é o resto do título? Crise de verão. Cries of Summer. Cries ou Crises? Mas é cries de chorar? Tipo cries, o cara chora, é isso? Não, é Cries. É C-R-I. É, choro. É o estridente choro do verão. Shrill é estridente. Ah, Shrill é estridente, obrigado. O estridente choro de verão. Puta merda. Como é que esse cast foi parar, né, velho? Bom, o Toku ele é cheio de menções ao terror. Não dá pra gente falar de todos. Fica aqui pro final do cast um convite pra vocês mandarem as cenas que vocês ficavam com medo, ou as séries que mais deixavam vocês com medo. Então, espero que vocês possam assistir. Porque a maldição pegou a Kari. É isso que eu ia falar. Mais a voz dela? Vocês que não escutaram estão sendo anunciados agora da maldição que a gente tem quando grava casts de Halloween. Um ano atrás eu e o Alexandre fomos gravar um cast de Halloween também por um outro podcast. Por umas 15 tentativas numa noite e toda hora alguém caía ou o cast não gravava. E agora aconteceu a mesma coisa. Como vocês podem notar, a Kari foi sumindo do cast, né? Durante Na verdade, alguém escreveu o nome dela no Death Note. Isso. Não, a Kari sumiu do MSN. Ela não atende telefone. Nós estamos falando sério, ela não atende os telefonemas. Tocamos o cast sem ela. A gente não sabe. Gravamos que descanse em paz, né? Isso. Você tem informações sobre ela, nos mande um e-mail. Isso. Ou ligue já para 011 1406 e adquira já o seu Ticrei. Chegamos ao fim desse cast de terror, que é um tema gigante, chicante. Eu queria agradecer mais uma vez ao Landucci, que já é mais membro do Senpu que a gente. Sempre rala mais, né? Ele que fez essa pauta bonita, eu fui ajudando ele de certa forma, mas o mérito é dele. Então se ficou a merda, a culpa é minha. Então se ficou ruim, mandem xingos para o Fotograma Digital. O Senpu não tem nenhum vínculo com o Alexandre. Não. Obrigado. Mas muito obrigado. Obrigado a Paulo que desapareceu, que descansa em pança. É isso aí, pessoal. Nos falamos em breve. Um feliz Halloween pra vocês, doces e travessuras. É isso, valeu. Ho, 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 ho. Por que você tá rindo igual Papai Noel, velho? Eu queria fazer uma risada de monstro pra despedir, só que saiu o Papai Noel. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. É show de truco. Tomem cuidado, porque quando vocês menos esperarem, vocês podem dormir. E no sono, aí é perigoso. Parece um Mozart pelado no sonho. Não, parece o Fred Krueger. Alexandre. Bom, primeiro foi enorme esse cast e imagino que o que vocês vão estar ouvindo também deve ter ficado bastante grande. Eu tô aproveitando essa gravação para pedir desculpas à editora.
antecipadamente. Pra mim, ideia de jirico de fazer essa pauta, de colocar tantas coisas pra falar, porque a gente podia simplesmente ter falado sobre o Topuz de terror, né? Ou vampiros, como a gente tinha decidido, mas eu quis sacanear minha namorada. Talvez a gente termine o namoro depois dessa afirmação minha. Bom, agradecer de novo, né? Acho que o cast ficou legal. Meus pêsames à família da Kari. Peraí, vamos nos unir e chamar a Kari aqui. Kari, por favor, se você estiver ouvindo do Além, responda. Oi, gente. Que o espírito da Kari. Eu morri de paixão e desgosto pelo Ticrei. Adeus. Adeus, Senpu. Obrigado. Valeu, galera. Até o próximo.